Este é o Fairchild Republic A-10 Thunderbolt II, também conhecido como A-10 Warthog, o destruidor definitivo de tanques dos Estados Unidos e um anjo de guarda para as tropas em terra. A aeronave pode entregar um poder de fogo devastador enquanto sobrevive a danos tremendos. Mas o que torna este avião de aparência estranha uma das aeronaves de apoio aéreo aproximado mais amadas e eficazes já construídas? Modelamos o A-10C em detalhes minuciosos para explorar esta maravilha militar por dentro e por fora. Com seu design distinto de 2 motores e um poderoso canhão GAU-8, que é maior que um Volkswagen Beetle, o Warthog é diferente de qualquer outra aeronave no mundo. Se você quer mais documentários como este, por favor se inscreva. Para cada inscrito e comentário, estamos doando $10 toda vez que alguém se inscreve e comenta, e estamos dando para uma instituição de caridade, e para ajudar pessoas afetadas por desastres naturais e pessoas afetadas pela guerra atual. Também comente o que você acha do documentário e curta e compartilhe, isso ajuda o nosso canal a crescer. De volta ao documentário. Neste vídeo, vamos focar na versão modernizada A-10C, que mostra o melhor da tecnologia de apoio aéreo aproximado desta aeronave. Eu sou David Webb, e isto é Blue Paw Print. A estrutura do Warthog é uma obra-prima quando se trata de sobrevivência. O avião mede 53 pés e 4 polegadas de comprimento e tem 14 pés e 8 polegadas de altura. Ele tem uma envergadura de 57 pés e 6 polegadas e uma área de asa de 506 pés quadrados. O A-10 pesa 24.959 libras vazio, mas pode decolar com um peso máximo de 50.000 libras, o que significa que pode carregar quase tanto armamento quanto pesa. O design do A-10 é sobre ser econômico e resistente no campo de batalha. Cerca de 95% da fuselagem apresenta ligas de alumínio resistentes à tensão e corrosão, com seções rivetadas juntas. Os projetistas evitaram materiais compostos e optaram por placas planas para grande parte da pele da aeronave. Estas são intercambiáveis entre os lados esquerdo e direito. A fuselagem apresenta seções frontal, central e traseira. A seção frontal abriga o enorme sistema de canhão GAU-8 e toda a parte inferior abre para fácil manutenção. A seção traseira contém os tanques principais de combustível. A seção traseira contém a unidade de potência auxiliar, que fornece energia elétrica e ar comprimido para iniciar os motores e manutenção em solo. As asas do A-10 são talvez sua característica mais distintiva e são projetadas especificamente para missões de baixa velocidade e baixa altitude. Elas utilizam um design de 3 longarinas, uma seção central reta, seções externas inclinadas para cima ou diedro e pontas de asa que se inclinam para baixo, chamadas pontas Horner, que reduzem o arrasto e melhoram o fluxo de ar sobre as asas. Os tanques de combustível estão embutidos nas seções centrais retas, além dos tanques principais encontrados na fuselagem. As seções externas das asas se inclinam para cima em um ângulo de 7 graus para melhorar a estabilidade durante o voo. Elas são construídas usando painéis de favela de mel fortes e leves. Existem estruturas semelhantes por toda a aeronave. As pontas Horner desempenham múltiplas funções críticas. Elas funcionam como winglets, reduzindo o arrasto e ajudando o A-10 a permanecer no ar por mais tempo, o que é essencial para apoio aéreo aproximado. O design inclinado aumenta a eficiência da ponta da asa, tornando os aerolões mais responsivos e melhorando a manobrabilidade da aeronave em baixas altitudes. Essa configuração também proporciona capacidades STO, ou decolagem e pouso curtos. Totalmente carregado, o A-10 pode decolar em uma pista tão curta quanto 4.000 pés, ou 1.219 metros. As asas estão posicionadas na parte inferior, o que permite mais suportes de armas sem comprometer o controle em baixa altitude. As asas são retas, sem sofrer recolhimento, porque o A-10 foi construído para ser uma aeronave subsônica, focada em permanecer na área de combate, em vez de se mover em altas velocidades.
As superfícies de controle do A-10 são maiores do que as de muitas aeronaves similares e existem para lidar com as exigências difíceis do combate em baixa velocidade e baixa altitude. Os aerelons são um destaque, estendendo-se por quase metade da envergadura da asa para proporcionar controle excepcional mesmo em voo lento. Esses aerelons são divididos e também funcionam como decelerons, abrindo acima e abaixo da asa para atuar como freios aerodinâmicos durante manobras ou pouso. Flaps do tipo Fowler de um só slot, uma extensão da asa que percorre a parte traseira, estão localizados na parte interna dos aerelons. Eles são operados hidraulicamente e têm 3 configurações para melhorar o fluxo de ar e proporcionar sustentação extra em velocidades mais baixas. Nos modelos de produção, esses flaps são ajustados a 20 graus, o que é metade do que os protótipos originais tinham. Eles também são intercambiáveis. O A-10 ainda consegue voar mesmo que um flap seja completamente destruído. Os controles de voo do A-10 utilizam 2 sistemas hidráulicos independentes, mais um backup mecânico, com roteamento de cabos projetado para máxima sobrevivência em combate. Esse sistema de cabos permite controle de backup, mesmo que a energia hidráulica seja perdida, o que significa que os pilotos ainda podem levar a aeronave de volta usando o modo manual. Em uma emergência, o controle de pitch e yaw engaja automaticamente, enquanto o controle de roll permanece nas mãos do piloto. A cauda, ou empennage, tem 2 estabilizadores verticais. Isso permite que a aeronave permaneça no ar mesmo que um dos estabilizadores verticais seja destruído por fogo inimigo. Tanto os lemes quanto os profundos são feitos do mesmo composto de favela de mel das seções externas das asas, tornando-os leves e fortes. Os profundos também possuem tábuas de compensação nas bordas externas, e todo o conjunto da cauda, novamente como as asas, é projetado para que peças possam ser facilmente trocadas entre o lado esquerdo e direito. O A-10 é alimentado por 2 motores turbofan General Electric TF34GE-100, cada um produzindo 9.065 libras de empuxo. Os motores são montados altos e atrás das asas. A forma como os bocais de exaustão são inclinados para cima ajuda a reduzir o jato no solo e manter a assinatura térmica da aeronave mais baixa, tornando mais difícil para mísseis guiados por calor travarem. Ao ter os motores em nacelles separadas, o design torna menos provável que um único impacto destrua os 2 ao mesmo tempo. Cada motor TF34GE se divide em 5 partes principais, facilitando a manutenção. O ventilador de estágio único possui lâminas de titânio que podem ser removidas e substituídas individualmente através de aberturas de acesso, sem precisar desarmar todo o motor. O compressor axial de 14 estágios incorpora paletas estatoras variáveis nos 5 primeiros estágios. Essas paletas ajustam automaticamente seu ângulo para controlar o fluxo de ar. As câmaras de combustão anulares são feitas de ligas de níquel resistentes para maior durabilidade, e as turbinas fornecem energia garantida, permitindo que a aeronave vá de marcha lenta a máxima potência em apenas 10 segundos. Todos os 4 tanques principais de combustível são colocados próximos ao centro de gravidade e são separados da fuselagem, então quaisquer projéteis precisam atravessar a estrutura externa antes de atingir um tanque de combustível. Os tanques das asas podem conter um total de 622 galões, enquanto os tanques do casco podem conter 1.022 galões, elevando a capacidade interna total para 1.644 galões. As linhas de transferência de combustível são projetadas para se selarem automaticamente se danificadas, e válvulas de retenção impedem que o combustível flua para quaisquer tanques comprometidos. Se todos os 4 tanques principais forem atingidos, 2 tanques de reserva autosselantes ainda possuem combustível suficiente para cerca de 230 milhas de voo de emergência, o que pode ajudar uma aeronave danificada a retornar a território amigo. A arma principal do A-10 é o lendário GAU-8/A Avenger, um canhão Gatling de 7 canos de 30 mm que define toda a filosofia de design da aeronave.
Pesando cerca de 3.900 libras quando totalmente carregado, o GAU-8 representa cerca de 20% do peso total do A-10, tornando-o um dos maiores canhões já montados em um avião. Toda a estrutura da aeronave foi literalmente projetada em torno deste sistema de armas, e já foi dito que enquanto outros aviões têm armas, esta arma tem um avião. O conjunto rotativo contém os 7 canos, cada um com sua própria câmara e ferrolho. No meio há uma carcaça estacionária com um caminho de cã. À medida que giram, os ferrolhos se engatam com o caminho, que conduz às funções de carregamento, câmara, disparo e extração dos estojos em uma única rotação. Isso permite que a arma alcance uma taxa de fogo incrível de 4.200 tiros por minuto, mas no A-10C que estamos representando, a arma é reduzida para 3.900 tiros por minuto para prolongar a vida útil do sistema. O som característico do A-10 vem da taxa de disparo extremamente rápida. O ouvido humano não consegue separar cada tiro. Em vez de bangs distintos, os disparos se fundem em um zumbido contínuo e grave. Com a velocidade inicial ultrapassando 3.000 pés por segundo, os projéteis superam a velocidade do som, com soldados no solo dizendo: "Se você ouve o A-10, então você não é o alvo." O canhão é montado ligeiramente à esquerda, mas o disparo ocorre no cano exatamente no centro da aeronave, para evitar que o enorme recuo desvie a mira. E enorme não é exagero. Na taxa máxima de 4.200 tiros por minuto, a arma gera 19.000 libras de força de recuo. Para colocar em perspectiva, os 2 motores do A-10 juntos produzem cerca de 18.000 libras de empuxo em potência máxima, então a força do canhão realmente desacelera a aeronave durante o disparo. No entanto, o recuo médio ao disparar em barradas é de cerca de 10.000 libras. Para alimentar a arma, a aeronave possui um tambor de munição que pode conter até 1.200 projéteis de 30 mm, embora normalmente carregue cerca de 1.174 projéteis para combate. Um único projétil do GAU-8A é enorme e frequentemente comparado ao tamanho de uma lata de bebida energética conhecida. No entanto, a lata original mede 2,09 vezes 5,28 polegadas, 53 vezes 134 mm, tornando um único projétil de 30 mm mais longo, mais fino e muito mais destrutivo. O peso da munição é significativo e, como o tambor localizado tão à frente, significa que o equilíbrio da aeronave pode ser severamente afetado à medida que a munição é usada. Em um esforço para mitigar isso, os estojos vazios são enviados de volta para o tambor, funcionando como balastro. Isso também evita que a grande quantidade de metal vá parar nos motores. A configuração típica de munição é um projétil realmente incendiário para cada 5 projéteis perfurantes incendiários traçantes. Os projéteis perfurantes são feitos de urânio empobrecido. Esse é um urânio que já não é altamente radioativo, mas ainda possui propriedades assustadoras. Ao atingir blindagem inimiga, o urânio empobrecido se autoafia, ao contrário de outros metais que ficam cegos, permitindo penetrar mais profundamente. Ao atingir o alvo, os fragmentos de urânio empobrecido se inflamam em contato com o ar, podendo detonar a munição inimiga e materiais inflamáveis dentro do alvo, tornando-os devastadoramente eficazes. Testes de combate contra tanques soviéticos capturados mostraram quão mortal o GAU-8 pode ser. Em testes com tanques T-62, destruiu 6 de 10 alvos, com 3 deles sofrendo danos catastróficos. Além do canhão, o A-10C pode carregar até 16.000 libras de armamento em 11 pontos de fixação, incluindo 8 sob as asas e 3 sob a fuselagem. Essa capacidade impressionante permite que a aeronave carregue várias bombas, incluindo bombas guiadas a laser e GPS, uma mistura de mísseis AGM-65 Maverick, pods de foguetes Hydra 70 e mísseis AIM-9 Sidewinder para autodefesa. Também carrega armamento guiado a laser. O NAAHAS-35 Pave Penny foi uma das primeiras atualizações do A-10 em 1978.
Ele foi montado abaixo do cockpit para detectar reflexos de laser de designadores no solo, permitindo que o A-10 lançasse bombas guiadas a laser, enquanto apenas recebia os sinais. Mais recentemente, os pods de designação avançados como o NAAHQ-28 Lightning, produzido pela Northrop Grumman, foram substituídos. Este novo sistema combina designação a laser com medição de distância e capacidades multissensores, tornando-o melhor para encontrar targets e atingi-los com precisão. Em 6 de abril de 1903, o tenente-coronel Raymond T. Strasburger demonstrou as capacidades incomparáveis de apoio aéreo aproximado do A-10C Thunderbolt II, durante um engajamento crucial perto de Bagdá. Liderando um voo de A-10, Strasburger encontrou blindados inimigos que estavam atacando a Força-Tarefa 2/69 perto da ponte do rio Tigre. Mesmo com uma tempestade de areia reduzindo a visibilidade para perto do mínimo operacional do A-10 de 1,5 milhas, Strasburger continuou avançando. Protegido pelo cockpit banheira de titânio de 1.200 libras, Strasburger desviou habilmente intenso fogo antiaéreo sem qualquer consideração pela própria segurança. O engajamento de 33 minutos destacou o quão bem o A-10 pode manobrar em baixas altitudes. A capacidade do A-10C de voar abaixo de tetos de 1.000 pés foi decisiva. Strasburger conseguiu realizar passagens de ataque precisas em baixa velocidade para identificar e atingir alvos terrestres com exatidão. A capacidade da aeronave de suportar até 7,3 Gs em combate permitiu curvas fechadas, permitindo que ele atacasse repetidamente a partir da mesma direção, enquanto mantinha as forças amigas seguras. Ao destruir 3 tanques T-72 e 6 veículos blindados de transporte de tropas, o GAU-8A Avenger do A-10 provou sua eficácia e os motores eficientes em combustível permitiram que Strasburger e seu ala permanecessem no combate durante todo o engajamento, eliminando uma força blindada do tamanho de um batalhão e ajudando a Força-Tarefa 2/69 a completar sua missão de cercar Bagdá. O tenente-coronel J.R. Sanderson, da Força-Tarefa 2/69, disse sobre os A-10: os F-15 e os F-16 eram bons, os A-10 eram absolutamente fantásticos. É o meu avião favorito. Enquanto aquele A-10 estiver voando acima de você e virando e se movendo, você pode fazer qualquer coisa que quiser. Você podia ouvir o rugido de gritos de alegria quando o oficial de ligação aérea aparecia no rádio e dizia: "Tenho A-10". O cockpit do Warthog é uma mistura perfeita de segurança do piloto e tecnologia moderna. Ele possui uma configuração de assento sozinho bem à frente das asas, coberto por uma grande canupa em bolha que oferece visibilidade excepcional em todas as direções. Como mencionado anteriormente, o piloto se senta em uma banheira armada de titânio de 1.200 libras. Ela é construída para suportar impactos diretos de canhões de 23 mm e impactos indiretos de fragmentos de projéteis de 57 mm. A armadura é feita de placas de titânio entre 0,5 e 1 polegada de espessura, com a espessura em cada posição determinada por estudos de onde os projéteis são mais propensos a vir. Essa armadura representa cerca de 5% do peso vazio do A-10 e salva vidas. Qualquer parte da armadura voltada para o piloto é revestida com escudos de nylon multicamadas para proteger contra fragmentos. O cockpit do A-10C passou por atualizações grandes em comparação com o A-10A original. A atualização Precision Engagement introduziu telas de cockpit digital, incluindo 2 displays multifuncionais coloridos de 5,5 polegadas com mapas em movimento. A configuração Hands-on Throttle and Stick combina elementos do manchete do F-16 com o desenho do acelerador do F-15, proporcionando o controle intuitivo dos sistemas da aeronave. Ele também é equipado com aviônicas modernas, como comunicações multibanda, GPS e navegação inercial, Datalink Link 16 e comunicações por satélite. O computador integrado de voo e controle de fogo gerencia os cálculos de lançamento de armas.
A partida do A10 começa com a configuração do interruptor de bateria em power e o interruptor de inversor em standby. Isso liga eletrônicos essenciais, permitindo que o piloto verifique o estado da aeronave. Instrumentos do motor são verificados, sistemas de detecção de incêndio e lagamento de ar são testados, luzes de trem de pouso e sinalização são ligadas, e quantidades de combustível e oxigênio são verificadas. Mas os motores não podem iniciar somente com a bateria, eles precisam de ar pressionado, fornecido pela Unidade de Potência Auxiliar, ou APU. O interruptor da APU é colocado em start. O piloto espera até que a luz de pressão de combustível esquerda apague, confirmando que a bomba está funcionando. Com a APU pronta, é hora de iniciar os motores, começando pelo esquerdo. O motor ganha vida e, enquanto isso acontece, o piloto observa os instrumentos. Em seguida, o motor direito é iniciado. Quando ambos estão funcionando, a APU é desligada. Testes adicionais dos sistemas do Warthog são feitos e o software é configurado antes da aeronave ser liberada para taxiar. Durante o táxi, o desenho do trem de pouso frontal faz com que o A10 vire mais fechado à direita do que à esquerda, uma peculiaridade que os pilotos devem lembrar para evitar erros embaraçosos. Para a decolagem, os flaps são estendidos, os aceleradores são levados ao máximo e os freios são liberados. O Warthog ganha velocidade. A 1000 pés durante a aceleração, o piloto verifica se o RPM do motor está nos níveis esperados. Se estiver, a decolagem continua. Mas 10 nós antes de atingir a velocidade de decolagem, o piloto começa a puxar suavemente o manche para trás, visando 10 graus de inclinação. À medida que a aeronave acelera, ela se eleva no ar. Uma vez no ar, o piloto recolhe o trem de pouso, mas mantém o mesmo ângulo até que a velocidade de decolagem seja ultrapassada em 10 nós. Então, os flaps das asas podem ser recolhidos e o Warthog está livre para voar. O A10C é capaz de realizar esse processo operando em pistas danificadas, taxiways ou até rodovias, se necessário. Isso se deve ao trem de pouso robusto e aos pneus de baixa pressão. O A10C foi projetado para apoio aéreo aproximado, em vez de velocidade. Ele normalmente voa a cerca de 300 nós, 350 milhas por hora, o que é relativamente lento, mas excelente para ataques ao solo. Os pilotos conseguem identificar e engajar pequenos alvos móveis que aeronaves mais rápidas poderiam perder. Com suas grandes asas e baixa carga alar, o A10 é altamente manobrável em baixas velocidades e altitudes, sendo capaz de suportar até 5,8 Gs durante voo de combate. Ele pode operar efetivamente a 1000 pés e com visibilidade tão baixa quanto 1,5 milhas, condições que deixariam a maioria das aeronaves militares em solo. Sua capacidade de permanência é lendária e ele consegue apoiar forças terrestres circulando sobre um alvo a cerca de 5.000 pés por até 1 hora e 53 minutos. O raio de combate depende da missão e da carga, mas geralmente varia em torno de 250 milhas náuticas, 288 milhas, com uma carga significativa de armas. Seus motores eficientes e grandes tanques de combustível permitem missões longas de até 800 milhas e, com reabastecimento em voo, o alcance pode ser estendido quase indefinidamente. A velocidade de aproximação da aeronave é relativamente baixa devido à sua grande área de asa e recursos eficazes de alta sustentação. Ao iniciar um pouso, o piloto ajusta os flaps para 20 graus e pode usar os ailerons divididos como freios aerodinâmicos para controlar a taxa de descida e a velocidade de aproximação. O trem de pouso robusto do A10 e seus pneus de baixa pressão permitem pousos em superfícies irregulares e não preparadas que seriam impossíveis para caças convencionais. Mesmo quando o trem de pouso está recolhido, as rodas principais ainda ficam expostas, tornando pousos de emergência mais seguros e menos danosos, pois os pneus atuam como patins. O piloto do A10C Thunderbolt II, Coronel Harry Iceman Keeling, teve que pousar sem o trem de pouso dianteiro.
Para isso, manteve voo nivelado a 160 nós antes de reduzir para pouco acima da velocidade de stall, cerca de 120 nós, e então pousou a aeronave de barriga na pista em um ângulo raso. Após o pouso, as equipes de manutenção simplesmente levantaram a aeronave, realizaram alguns reparos na estrutura inferior e, notavelmente, a aeronave voltou a voar apenas uma semana depois. O A-10C Thunderbolt II representa um dos designs de aeronaves militares especializados mais bem-sucedidos da história da aviação. Nascido das duras lições do Vietnã e da ameaça da Guerra Fria de tanques soviéticos em massa, o A-10 provou seu valor em todos os conflitos desde a Guerra do Golfo. Sua combinação de poder de fogo devastador, sobrevivência excepcional e capacidade incomparável de permanência o tornou crucial para forças terrestres ao redor do mundo. Apesar de sua aparência um tanto estranha, o A-10 é extremamente bem desenhado. Cada detalhe, desde o cockpit blindado de titânio até suas caudas duplas, está focado em manter a aeronave no ar e eficaz. O enorme canhão GAU-8 é incomparável em sua capacidade de destruir veículos armados, e a aeronave pode carregar uma ampla variedade de armamentos. Mas, infelizmente, todas as coisas boas chegam ao fim. Apesar de sua incrível eficácia, sua baixa velocidade o torna vulnerável em uma possível guerra contra oponentes tecnologicamente semelhantes aos Estados Unidos. Portanto, a decisão foi tomada de aposentar o A-10 em favor do F-15EX Eagle II, outra modernização do F-15. O A-10C Thunderbolt II é um destruidor de tanques extremamente resistente americano, mas se você também tem curiosidade sobre o MiG-21, o devastador interceptor de alta velocidade da União Soviética, clique no link aqui. Obrigado por assistir. Analisar uma máquina tão complexa para um filme como este foi um desafio. Tivemos que deixar alguns detalhes de fora, então se você notar algum erro ou tiver algo a acrescentar, deixe um comentário abaixo.